Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos reproduzir a transmissão do culto que nós fizemos no domingo retrasado, e eu quero que você preste atenção como a fé funciona, o espírito da fé funciona naquele que ouve e crê na palavra de Deus. Deixa-me falar com vocês a respeito da fé. Deus não é mágico. O que eu quero dizer com isso é que Deus não faz mágicas, como normalmente as pessoas esperam. As pessoas esperam assim: olha, eu estou com um problema, então eu vou na igreja, eu agrado a Deus indo na igreja, então Deus vai fazer uma mágica, vai mudar a minha vida. Amanhã eu estou com uma vida nova, diferente. E elas aguardam isso. Só que isso não acontece. Elas vêm na igreja com problemas e falam: ó Deus, eu estou com esse e aquele outro problema. Elas apresentam o problema ao Senhor Jesus. Então, elas se dão por satisfeitas, elas se conformam de que aquilo que elas fizeram já foi suficiente e que Deus tem obrigação de responder aquele pedido. Então, isso não acontece, porque o milagre depende da fé, primeira coisa. Segunda coisa, a fé depende da obediência à palavra de Deus. Não depende do que você sente no coração. Não depende de você chegar e fazer uma caridade. Não depende das suas boas obras de caridade. Não depende também, tampouco, das suas maldades, dos seus pecados. Não é questão de méritos. Se você merece, se você não merece, a fé não tem nada a ver com isso. Você pode ser a pessoa mais pecadora da face da terra e receber na hora o favor de Deus por causa da sua fé, enquanto que a outra pessoa, que não é nem pecadora, fica sem receber nada por conta de não ter manifestado a sua fé. Entenderam o que eu estou falando? Jesus mostrou isso. Jesus falou que 2 pessoas subiram no templo para orar. Então, o religioso orava assim: ó meu Deus, graças te dou porque eu não sou como aquele publicano, pecador. Eu dou os meus dízimos, minhas ofertas, faço as minhas orações, todas as semanas eu estou na igreja, etc, etc, e eu te dou graças por isso. Quer dizer, peito de pombo, achando-se santo. É ou não é? O outro homem, que estava também na igreja, no templo, não ousava nem levantar a cabeça. Tamanho era o seu pecado. Então, ele dizia dentro de si, nem falava porque ele tinha vergonha, ele falava dentro de si: ó meu Senhor, tem compaixão de mim, pecador. Só isso. Quer dizer, reconheceu que era um pecador. Mas, quando ele reconheceu o pecado, é porque ele reconheceu que Deus era o santo que poderia perdoar aqueles pecados. Entendeu? E isso é o quê? Fé. Jesus disse que esse foi justificado e o outro não. O pedido daquele homem determinava o grau da sua fé. Entendeu o que eu estou falando? Você deu oferta ainda há pouco. Qual é a expressão da sua fé? Qual o grau da sua fé? O grau da sua fé estava naquela oferta ali. O grau da sua fé é o pedido que você tem. Então, se você tem fé para pedir uma coisa infinitamente grande, impossível, então é porque você crê mesmo. Agora, se você pede uma coisa melhor, ó Deus, me ajuda aqui, dá uma melhorada na minha vida, quer dizer, é que a sua fé não tem tanta sustentação. Compreendeu o que eu estou falando?
não é questão de méritos. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Porque Jesus libertou, curou uma mulher que era prostituta. E todos os doentes, enfermos e leprosos que Jesus libertou eram pecadores. Ele não curou uma só sequer pessoa que merecesse. Todas as pessoas que tiveram o sim dele foram pessoas pecadoras. Você tem fé? Mas aí a pergunta é, ô bispo, mas eu creio em Jesus. Crer não é sintoma de fé, conforme diz a Escritura, conforme Deus quer. A fé envolve parceria. Amém? A fé envolve aliança. Da mesma forma como o amor. Como é que você vê o amor? Como é que você encara o amor? Você já amou alguma vez, não já? Sim ou não? Ou será que há alguém aqui que nunca amou? Duvido. Todos amaram. Sim ou não? Sim. Então, como é que é o amor? O sentimento de amor. O sentimento de amor envolve o quê? Entrega. Envolve uma doação. A doação de si próprio para a pessoa amada. Então, a fé não é diferente. A partir do momento que você toma uma atitude de acordo com o que está escrito, então, Deus, Ele convida que nós provemos a Ele, que nós provemos a sua palavra. Quer dizer, não interessa se você merece, mas se você prova a minha palavra, se você aceita o meu convite, se você aceita a minha sugestão e faz prova da minha palavra, você vai ver o milagre da minha parte. Amém, pessoal? Então, se concretiza o sonho da fé. Olha só o que diz lá no Evangelho de João, diz assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, ou o verbo, e o verbo, ou a palavra, estava com Deus. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha só que bacana. A sua vida depende dessa palavra. A nossa vida depende dessa palavra, que é Deus. Porque essa palavra carrega em si o Espírito do Altíssimo. Essa palavra, que é Deus, carrega consigo o Espírito de Deus. E quando a pessoa aceita essa palavra e obedece e toma atitude sobre ela, Deus é obrigado, se você merece ou não merece, não interessa, Deus é obrigado a te responder. Logo, não há o quê? Não há mágica. O que existe é uma parceria. Da mesma forma como a parceria do amor, que você ama e requer amor também, é ou não é? A fé é uma parceria entre você confia, você entrega, você se entrega a essa palavra e Deus, então, honra a sua palavra na sua vida. Amém? Quer dizer, não há sentimento do coração, existe obediência. Então, a fé é assim, meus amigos. A fé funciona dessa forma. Quem crê na palavra de Deus, crê em Deus. E obedece. E toma atitude. Se a pessoa diz que crê na palavra de Deus e não age, não toma atitude em cima dela, é mentirosa, é enganadora, está enganando a si mesma.
Da mesma forma como a pessoa diz assim, eu te amo, mas ela não sacrifica por você, ela é mentirosa, ela não está te amando coisa nenhuma, ela está sendo uma ilusionista, e você está caindo na mentira dela. Então, muitos casamentos são mal feitos, por quê? Porque as pessoas trabalham em cima do sentimento, no sentimento do coração. Ela sente naquele instante uma paixão, e então se entrega. Mas ela também quer resposta, e a outra também, por interesses escusos, e se entrega naquele momento. Mas só naquele momento. Passado aquele momento, então cada um vai para o seu lado. Não é assim? Mas com Deus não. Ou você crê na palavra dele, ou você não crê. Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Então, quando se trata do sentimento do coração, você não tem controle. Você pode controlar o seu coração? Sim ou não? Parece que eu estou falando grego. Você consegue controlar o seu coração? Não. Ninguém. Eu não controlo o meu coração. Eu não consigo controlar o meu coração. Ninguém consegue. Eu consigo amar uma pessoa porque eu quero amar aquela pessoa, ou o meu coração que se apaixona por aquela pessoa? Como é que funciona isso? Hein? Quantas pessoas amam aquelas ou aquela pessoa que despreza, que a despreza, não é verdade? Tem até uma canção, eu amo quem não me ama, e quem me ama, eu mandei embora. Não é assim? Por quê? Porque não consegue controlar o coração. Você não me ama, mas eu queria te amar, mas o que eu vou fazer com o meu coração? Não pode fazer nada. É ou não é? Mas Deus não mede a nossa fé pelo coração. Ele mede a nossa fé na nossa cabeça. Porque aqui você tem o direito, você tem a autoridade para dizer sim ou para dizer não. Você tem a opção para ir para a direita ou para a esquerda, ou ir em frente, ou ficar parado. A sua cabeça é soberana. Ou não é? Então, a fé que Deus exige de nós, cobra de nós, é a obediência à palavra dele. Fé na palavra dele, que é fé nele, é obediência. Então, eu decido obedecer essa palavra, então eu estou manifestando fé. Veja que Jesus ensina a fé com respeito à montanha. Ele diz assim, se tiverdes fé como uma semente de mostarda, sim ou não? Você já viu semente de mostarda? A semente de mostarda é do tamanho da ponta do seu cabelo. Então, a semente de mostarda, ele disse, se tiverdes fé como do tamanho da semente de mostarda, direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim será com ele. Mas Jesus mostrou isso, deu exemplo dessa fé, desse tipo de fé, dessa qualidade de fé. Quando a pessoa crê, ela fala, ela confessa, ela crê, ela acredita, porque está escrito, ela concorda com o quê? Com a palavra. Quando ela concorda com a palavra, ela concorda com quem? Com Deus. E ele deu exemplo. Como que uma pessoa pode chegar para uma montanha e falar, montanha, sai daqui, vai para lá? Isso é loucura. Ou não é loucura? Sim ou não?
Porque a montanha não tem ouvidos, ou tem? Né? Como é que você vai falar com uma coisa, com um objeto que não tem ouvidos? Veja que a fé, ela vai infinitamente além do que os nossos olhos podem ver e enxergar. Então, ele chegou e mostrou para os discípulos, quando ele viu uma figueira cheia de folhas, ele foi lá naquela figueira para pegar um fruto, mas quando chegou lá não tinha nenhum figo, não tinha fruto nenhum. Então Jesus, irado, disse para a figueira, figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. A figueira secou. Jesus falou com quem? Com a figueira. A figueira obedeceu. Jesus fala às vezes com as pessoas e as pessoas não obedecem. Jesus falou com a figueira que não tinha ouvidos, ela obedeceu. E fala com as pessoas às vezes e as pessoas não obedecem, que têm ouvidos, que entendem, etc, etc. Sim ou não? Não é uma coisa assim engraçada, sim ou não, pessoal? Que quer dizer o seguinte: quando você crê, você fala a palavra de fé, de crença, de confiança. Você não fica falando palavra de dúvida, de medo. Você não fica reclamando a sua, digamos, má sorte. Você não fica lamentando o seu viver. Não. Quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela tem essa palavra na ponta da língua para resistir às dúvidas, os medos, para resistir ao mal. Compreendeu o que eu estou falando? Então você verifica que a fé não tem nada a ver com religião. A fé tem a ver com a inteligência, sua razão. Você tem o direito de escolher se crê ou se não. Eu creio. Veja só, nós temos um exemplo aqui de fé. Vamos saber como é que funcionou a fé para este casal. Como é seu nome? Camila. E o seu? Daniel. Então, Camila e Daniel. Quem chegou aqui primeiro? Eu. Então, Camila, você veio aqui, qual a sua bagagem que você trouxe, a mala que você trouxe? Eu cheguei na igreja com um tumor no fígado e insônia, eu tinha hemorragias internas, minha vida estava completamente destruída. E os médicos falaram que se eu não fizesse a cirurgia para remover o tumor pela segunda vez... Já tinha sido removido uma vez? Sim, tinha removido 75% do meu fígado. Era o já. quê? Era câncer? Não era câncer, mas era algo que, como estava sendo... o fluxo que estava indo para o tumor era diretamente do fígado, ele crescia muito rápido. E se estourasse, eu não ia ter chance nem de chegar até o hospital. Tá bom. Agora, Daniel, você trouxe o quê? A mala sua trouxe o quê? Bom, bispo, eu cheguei aqui com a vida desgraçada no mais alto nível. Como assim? Eu tive problema com homossexualismo, eu tive problema com macumba, eu era ogã. Até hoje, eu tenho... Minha mãe, ela é mãe de santo, eu venho lutando por ela. Então, eu morei com meus avós até os 11 anos, meu avô veio a falecer, eu fui morar com minha mãe. Aí minha vida começou a desgraça, né? Então, eu saía com mulheres casadas. Quero saber o que trouxe dentro da bagagem, a mala. A sua mala estava cheia de quê? No que diz respeito à sua vida econômica, por exemplo. Como é que era? Desgraçada. Eu cheguei a contar moeda para ir trabalhar, mesmo no Brasil e aqui nos Estados Unidos, para comer. No que diz respeito à saúde. Como eu era garoto de programa, eu era stripper também, então eu tomei muito anabolizante. Então eu tive problema de fígado. O problema de fígado eu veio agravar e eu fiquei internado no médico. Então, nós sabemos que, do ponto de vista econômico, sua vida era desgraçada. Absolutamente. Do ponto de vista de saúde, a sua vida era miserável. Também.
Então, a sua mala estava pesada, hein? Muito. A sua estava mais pesada ou a dele? Depende do ponto de vista. Agora, imagine, Camila, as duas malas pesadas juntas. Caramba, olha só como funciona a coisa. As duas malas estavam sobrecarregadas. E eu já vinha de um casamento fracassado também. E ainda vinha com um casamento fracassado. Sim. Muito bem. O que aconteceu, Camila? Diga aí para a gente. Eu conheci Jesus, eu me entreguei, e usando a fé, eu fui curada, eu fui liberta, eu fui livre de tudo, e daí minha vida foi só transformando. Sim, você usou a sua fé. Diga para mim uma coisa, você entregou a sua vida para Jesus. Sim. Você decidiu se render para Ele. Eu decidi abandonar o mundo. Quer dizer, isso não foi uma decisão do coração. Não, não foi. E não foi fácil. Não foi fácil. Não porque foi fácil. Eu tive que abrir mão de muita coisa para eu poder seguir a Jesus, inclusive do meu trabalho. O que você abriu mão, Camila? Eu abri mão de quem eu era. Só que eu era uma pessoa tão diferente de quando eu estava no mundo que, no meu trabalho, eles não me viam como uma mulher de Deus. Então, eu não podia ficar ali. E eu tive que abrir mão de algo que eu trabalhava numa farmácia no hospital, aqui nos Estados Unidos. Então, eu ganhava bem. E eu tive que abrir mão daquilo. Eu falei com Deus, falei, meu Deus, ou o Senhor muda todo mundo aqui dentro, porque as pessoas literalmente manifestavam perto de mim, para me tirar do espírito, ou o Senhor me tira daqui. E eu tive que abrir mão de tudo. Do conforto. De tudo. Você abriu mão do salário bom. Sim. Olha só. A oferta que você deu lá no hospital, hein? Sim, senhor. Perdeu aquele dinheirão lá do hospital, não é isso? Sim. Então, e você, Daniel? O que você fez de sacrifício? Bom, meu sacrifício financeiro eu não fiz porque eu não tinha, né? Eu tive que... Mas certamente você tinha intenção, uma boa intenção. Claro, eu tinha intenção de casar, só que eu tinha medo de ser infiel à minha esposa, por casada e traí-la ao mesmo tempo, devido ao meu passado. Sim. Eu tive que abrir mão de tudo. Então, quando eu conheci o Senhor Jesus, isso não foi do dia para a noite. Quer dizer, houve um processo, né? Exatamente. De transformação, de entrega, não é isso? Isso. Isso é que é interessante. Esse processo se passa aqui dentro da nossa cabeça. Não é do coração, aqui. A decisão sua foi como a decisão dela, que foi um processo. Você foi se entregando, não, eu vou fazer isso, eu vou começar a obedecer, eu vou fazer aquilo ali. Era difícil, às vezes não conseguia, mas você insistia. É isso, Ana? Foi passo a passo, né? Muito bem. Agora, Camila, conta para a gente como é que está a vida de vocês hoje. Graças a Deus, nós nos conhecemos na terapia do amor, nos casamos, temos uma vida juntas abençoada. Uhum. Ele é um homem de Deus. Quer dizer que vocês se encontraram na terapia? Foi. Então, vocês se encontraram aqui, se casaram. Quanto tempo vocês estão casados? Desde dezembro do ano passado. Desde dezembro. Sim, E vem cá, de dezembro para cá, deu algum sinal de que a coisa não ia dar certo? Não. A gente casou confiante que era de Deus e na fé. Então, eu não olho para trás. Não olha para trás. Não. Como é que você, Daniel, agora, com essa nova vida, porque é uma coisa inusitada, né? Isso não acontece toda hora, todo dia. Você agora tem uma responsabilidade, você agora tem uma esposa, você tem uma companheira, você tem uma pessoa amiga que vai estar fazendo parte da sua vida 24 horas por dia. Como é que você vê isso, Daniel? Eu vejo como um presente de Deus na minha vida. Um presente de Deus, quer dizer que ela é um presente de Deus, que é o que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, olha só, aquele que acha uma esposa, que foi o caso dele, meu caso também, alcançou o favor de Deus. Amém? Então, a esposa
é um presente de Deus. E você sabe, Daniel, que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com o presente que Deus nos dá. Porque você receber um presente meu e não gostar e jogar fora, tudo bem. Mas quando você rejeita um presente de Deus, é uma ofensa para aquele que te presenteou. Sim ou não? É uma ofensa. Como é que você vai rejeitar ou desprezar, ou desamar, ou desconsiderar um presente de Deus? É forte, né? Deus abençoe você, Camila. Deus abençoe você também, Daniel. Graças a Deus. Vocês viram, então, o que significa a fé, que não tem nada a ver com o quê? Coração, com sentimento. Tem a ver com o quê? Com a cabeça, com a sua razão. É você quem escolhe. Você escolhe a profissão que vai abraçar, você escolhe a roupa que vai vestir, você escolhe o que vai comer, o restaurante que vai almoçar, o jantar, você escolhe a pessoa com quem você vai viver, tudo é da parte da sua cabeça. É ou não é? E você veio para cá porque esse país é um país livre, sim ou não? Você tem uma liberdade enorme para escolher. Você tem liberdade para viver só ou viver com outra pessoa, ou viver casado, enfim. Você tem a liberdade para ter filho ou não ter filho. É você que escolhe. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Tá bom? Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.